Olá pessoal do IFPE, em particular o pessoal de Águas Belas, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui um pouco amador, apenas para tirar algumas dúvidas e já deixar vocês com um pouco norteados quanto a essas etapas do TCC, né, que nós estamos. Bem, meu nome é Carlos Vitor, acho que todos já sabem, e vejam só, em qual etapa do TCC nós estamos atualmente, tá? Puxar aqui para vocês uma postagem que eu acabei de colocar lá no fórum da semana 3, que é o seguinte: nós inicialmente formamos o grupo, certo? Uma primeira etapa. Essa etapa não é semana, tá? São etapas que nós fomos vivenciando. Em seguida, escolhemos o tema de cada grupo. Depois, o tipo de artigo, tem alguns grupos que ainda não escolheram, a gente vai decidindo com o passar do tempo, a depender da pesquisa, tá? Como a pesquisa for caminhando. Uma outra etapa que nós estamos já terminando ela é a coleta de artigos de referência, certo? Então esses artigos o que são? É um pouco sobre isso daqui que eu vou detalhar hoje, certo? Como coletar os artigos de referência e como colocar eles na, no nosso trabalho, tá? No nosso TCC. Então vejam só, como fazer essa coleta do artigo de referência, certo? Após essa coleta, a gente já pode pegar todos eles e ler. Mas eu trago muita atenção agora para a gente depois não ter um trabalho redobrado, certo? Então, vejam só. Como então fazer essa coleta do artigo de referência? Eu já havia dito que o principal artigo assim de referência para a gente são artigos de revista científica, TCC, dissertação, tese, certo? Então, um dos principais bancos de periódicos é o portal de periódicos da CAPES, certo? Então, basicamente, a gente pode colocar o tema aqui. Então, vou colocar um tema jogos matemáticos, certo? E vou fazer uma pesquisa nele, nesse portal de periódicos da CAPES. Esse aqui ele procura em todas as bibliotecas do Brasil, certo? Tem alguns artigos fora que ele também procura. Então ele achou que o primeiro, jogos matemáticos, a revolução da situação problema. Então percebam que ele achou 165 arquivos com esse resultado. Eu posso ainda modificar a pesquisa aqui. Posso escolher por tópico, posso escolher por autor ou por ano. Então, olha só, o ano ele já mostra aqui que ele encontrou artigos de 1994 até 2007. Então, eu posso reduzir a data, deixar aqui, tá? Refinar, né? No caso. Então, ele já me disse quais eram os artigos. Por exemplo, esse artigo aqui, ele é de 1994, certo? Então, foi um dos primeiros artigos, pelo menos no portal de periódicos da CAPES, tá? Não quer dizer que é o primeiro artigo escrito, mas é um dos primeiros artigos no portal de periódicos da CAPES. Eu também posso vir aqui na minha pesquisa e colocar os mais atuais, tá? Então, colocar, por exemplo, eu quero que ele me dê artigos de 2010 até 2017. Tira aqui, pronto, tirei aqui a pesquisa que ele tinha feito, certo? Deixa eu ver aqui onde é que está o refino, busca avançada, pronto, uma data inicial aqui. Vou querer que ele fique de 2015, um exemplo, até do final.
Pronto, então aqui ele pegou artigos somente recentes. Então, por exemplo, esse aqui, 2015. Então é interessante a gente ver artigos iniciais, artigos clássicos da literatura e também ver os artigos mais recentes, né? Porque aí a gente vê mais ou menos o que é que o autor fez e o que é que ele permite para a gente como trabalhos futuros, certo? Então, esse é uma das ferramentas de pesquisa. A outra ferramenta é o próprio Google, tá? Então, eu vou aqui, por exemplo, coloco jogos matemáticos, certo? Se vocês perceberem, ele abriu aqui um site, tá? Então, site para a gente que está na academia não é interessante. O interessante para a gente são arquivos, tá? Científicos, artigos acadêmicos, teses, dissertações, e você vê que ele só abre site. Então, para eu ficar procurando de um em um, pode dar um pouco de trabalho. Por exemplo, abrir o vídeo aqui, abriu, né? Aí agora que vem aqui, um PDF aqui, ó. As contribuições dos jogos matemáticos enquanto atividade lúdica. Aqui e vi que realmente ele é um trabalho acadêmico, certo? Ele é um trabalho de uma monografia. Então eu tive que passar aqui o final da segunda página para poder chegar. Uma forma que eu tenho de evitar isso daí, eu vou em ferramenta de pesquisa e escolho ou por durações mais recentes, ou então vou em configurações, configuração de pesquisa, não, desculpa, configuração de pesquisa não, pesquisa avançada. Vou em configurações, pesquisa avançada e digo que o formato que eu quero é PDF, porque a maioria dos arquivos vão estar principalmente em PDF, tá? Então, o primeiro aqui já apareceu aquele que eu tinha achado. No segundo, já aparece um da PUC, tá? A utilização do jogo matemático, do jogo no ensino da matemática. O terceiro, oficina brincar da Universidade Estadual, tá? Então, depois vão resumo construção dos jogos matemáticos do Instituto Federal. Depois vem um outro artigo no processo de ensino-aprendizagem. Depois um outro artigo, tá? Então, geralmente, quando eu refino por PDF, ele só está me dando PDF. Olha. O Google só está me dando PDF. Geralmente, 90% dos casos aí, esses PDF vão ser artigos que realmente têm alguma validade para a gente. Então, esse mesmo aqui da Universidade Federal, a gente sempre vai ter, então, uma melhor qualidade na pesquisa, tá? Se vocês quiserem, também podem pesquisar em outro idioma. Podem escolher a data, tá? Último ano, pega um artigo mais recente e pode escolher também um país, por exemplo, nos Estados Unidos. Lógico que para você pesquisar lá seria interessante colocar em inglês, tá? O tema. Ser só artigo em PDF e no país que você colocou. Ele aqui só pesquisou nos Estados Unidos, tá? Então pronto. A gente basicamente já viu as ferramentas para fazer essa pesquisa, certo? Só que o que a gente se depara é o seguinte, vamos supor, eu achei um artigo aqui, essa monografia, certo? Nessa monografia eu vou baixar ela, no meu computador, pronto, salvei, certo? Quando eu abrir ela, o problema é que, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, ela apareceu aqui, certo? Ela tem um título lá qualquer. O problema é que depois do tempo a gente vai estar com uma pasta gigante de títulos, tá? De arquivos, de tudo. Então, uma coisa que eu aconselho a vocês a fazerem é na hora que baixar, já organizar esse arquivo, tá? Então, baixei, ele está aqui, certo? O que é que eu posso fazer? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, aí vai depender da organização de cada um, mas é o seguinte, no meu TCC e nos meus trabalhos acadêmicos, eu faço uma pastazinha, tá? Chamada bibliografia, artigos, onde no momento que eu vou pesquisando, eu já vou colocando uma referência. Por quê? Porque no final do seu TCC, isso aqui vai dar um trabalho gigante, tá? Então é melhor você já ficar. E eu aproveito e já coloco um linkzinho aqui, isso daqui não é obrigatório, né? Mas se você quiser, você já coloca até um link, que quando você clica, ele já abre direto o artigo, tá? Então, era esse primeiro artigo aqui, análise dinâmica de estruturas. Então, ele está aqui
análise dinâmica de estrutura, para você não ter trabalho de estar lá abrindo, né? Então você abre ele aqui, certo? Leu, aí esse daqui é Antunes, eu quero dar uma olhada. Clica aqui ao lado, ele já vai lá direto para o teu artigo, tá? Então, no caso da gente, eu aqui já colocaria a nossa referência, certo? A referência já perfeitinha. Então, no caso, Cunha, aí eu posso colocar Cunha e o ano, certo? Cunha e o ano 2010. Então, poderia ir aqui no nome dele. Aí aqui fica a critério de vocês. Ou podem colocar o título, então pode colocar o nome, tá? Então, um exemplo, se eu for colocar Cunha 2010, pronto. Então, quando tiver na minha pasta, que eu olhar lá no meu artigo, o autor e o ano, eu já sei qual é o artigo que eu vou clicar para ter acesso, certo? E quem é que vai me dar essa referência aqui? Lembre-se, a norma de referência é a BNT 6023. Se você digitar no Google, pronto, então se você vir aqui e digitar ABNT 6023, é de referência. Lembre-se, a de citação é a BNT 10520, tá? Então essa daqui é a BNT 6023. Então ele vai dizer aqui toda a referência. Então, se for uma monografia, você deve fazer a citação dela assim, tá? Se quiser colocar elementos complementares, coloca assim. Se for um exemplo, publicação periódica, ele deve ser referenciado assim, certo? Se for uma parte de uma revista, assim. Se for um artigo, desse jeito, tá? Então, tudo tem aqui. Toda a referência que você faz, certo? Faça exatamente igualzinho ele tá, para a gente não ter problema futuro, tá? Tendo que consertar a referência, isso é um trabalho muito grande. Então, pronto, eu fiz toda a referência. O que é que eu vou fazer? Eu criei lá um drivezinho para vocês, vou mostrar aqui, que é esse daqui, certo? É esse drive aqui. Inicialmente eu coloquei ele restrito, mas agora eu já liberei ele para editar. Então, um exemplo. Entrei aqui, a importância do jogo. Vamos ver aqui a etnomatemática. Pronto, entrei aqui em etnomatemática. Eu já tomei a liberdade e coloquei vários artigos aqui, certo? No total, acho que tem 19 artigos aqui. Então, eu também coloquei o nome do grupo, tá? Então, se eu não sei se eu estou nesse assunto, eu clico aqui e assim que entrar no TXT tem o nome, grupo 4, quem é? Marconi Zacarias, Clécio Vanderlei, Ronaldo Tenório e Bruno Luiz, certo? Então já tem vários artigos. Então se eu sou desse grupo, o que eu faço? Eu vou lá na internet, faço a pesquisa e já coloco aqui dentro, tá? Se quiser, se estiver escrevendo a bibliografia no Word, tá? Como eu havia dito para vocês, uma tabelazinha, já deixa ela aqui dentro também para facilitar os colegas, tá? Lembre-se, nesse caso dessa pasta aqui, só quem vai precisar entrar nela é o grupo 4, certo? Composto por esses integrantes. Já no caso de outra pastazinha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. No caso da pasta 1, por exemplo, tem dois grupos que estão com o mesmo tema. Então, eu também já coloquei alguns artigos aqui e vocês vão colocando outros, tá? Nesse primeiro momento, só faço colocar os artigos que eu achar que tem a ver com a minha área, tá? O meu tema. E no segundo momento, a gente vai ler todos esses artigos. Vai ler e vai fazendo um resumo dele, certo? Então, grupo 1, quem é que está pesquisando esse tema? Tá aqui o nome dos integrantes, tá? E o grupo 3 também está com o mesmo tema. Então, como ele está com o mesmo tema, também está aqui o nome dos integrantes, certo? Então, aí a gente vai fazendo toda a nossa pesquisa, ok? Numa próxima etapa, pessoal, a gente vai fazendo a leitura desses artigos. Mas, por enquanto, eu vou deixar vocês apenas com essas etapas iniciais, tá? Uma próxima etapa a gente vai verificando tudo isso daí para ver como vai ser feita essa leitura e esse resumo. Lembre-se que na etapa que a gente está atual, já é essa daqui, é ler os artigos, tá? Então, vou lendo os artigos e já vou fazendo um resumo dela, já vou fazendo um resumo desses artigos. Então, depois que eu coletar todos os artigos, eu já vou lendo, já vou fazendo um resuminho no Word, mais ou menos, assim, umas 5, 6 linhas do que ele está querendo me dizer, certo?
Então, só mostrar para vocês o que é que mais ou menos é esse resumozinho que a gente vai fazendo, tá? Para quem já coletou todos os artigos de referência, todos a gente sabe que não é possível, né? Mas para quem já coletou uma boa parte, e aí já está numa próxima etapa, né? Já tem artigos e já está fazendo essa leitura dos artigos, tá? Já peguei, vamos supor, eu sou do grupo de etnomatemática, lá já tem 19 artigos, meu grupo já pegou mais 10 artigos, já estou com quase 30 artigos, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazendo uma leitura, certo? E em seguida eu vou fazendo um resumo. Só mostrar aqui para vocês, foi mais ou menos isso daqui que eu fiz, por exemplo, resumo de Antunes 2009. Então abro aqui e tem um resumo básico do que ele colocou, certo? Coloco os principais pontos. Pegar um outro resumo aqui. Resumo de Laroca 2004. Então coloquei um resumo de Laroca, tá? Lógico, o resumo aí tá bem extenso porque essa daí era a principal autora no meu trabalho. Então resumo de Celebi. Pronto, tá aqui o resumo de Celebi. Algo bem sintético, tá? Algumas fotos que eu achei interessantes, tudinho tal. Então o que eu tenho que fazer? Bom, mostrar aqui para vocês para a gente recapitular. Se eu já coloquei todos os artigos, tá? Eu já tenho meu grupo, certo? Eu já escolhi o meu tema, eu já escolhi qual vai ser o tipo de artigo, certo? Coleto todos os artigos de referência. Depois que eu coletei, o que eu vou fazer? Vou lá, ler o artigo, certo? Depois que eu ler o artigo, por exemplo, cheguei nesse artigo aqui, tá? Faça a leitura do artigo. Depois que eu fizer a leitura do artigo, o que é que eu vou trazer? Trago os principais pontos apontados pelo autor, certo? Então, qual foi a metodologia dele, qual foi o objetivo dele, quais foram os resultados empregados, como ele fez, tá? Então, pego o artigo aqui, faço uma leitura bem rápida, tá? Verificando o que é que ele fez, quais são as novidades, e no final as conclusões são o mais importante, tá? Então vou trazer as conclusões dele, certo? E vou ver o que foi que ele apontou como melhora, tá? Então geralmente nas conclusões o autor traz as melhorias e traz também a pretensão de trabalhos futuros. Então nesse caso eu vou tudo colocar no resumo, por quê? Porque isso daí vai me ajudar no referencial teórico, tá? Então, por exemplo, eu estou pesquisando sobre etnomatemática, certo? Então, quando eu for falar de etnomatemática, eu tenho que falar de Ambrósio. O que acontece? Em algum momento eu vou ter que descrever o que significa etnomatemática. Então, eu já vou lá em Ambrósio e pego isso daí, tá? Então, são esses conceitos que já a gente vai ter que usar, mas que a gente tem que saber onde a gente vai coletar, ok? Então, pessoal, ótima semana para vocês e vamos correr para estar todo mundo nessa etapa aqui, tá? Essa semana agora, até o dia 26, aproximadamente, até o próximo final de semana, 27, tem que estar todo mundo nessa etapa aqui, de coleta de artigo e também leitura dos artigos de referência, ok? Uma ótima semana para vocês.